preocupado com algumas coisas, mas diga para essas preocupações agora sim: eu vou ouvir a palavra do Senhor. Já estamos num culto, a palavra já está sendo ministrada desde o início, e nesse momento que vai ser pregada, que você possa dizer a todas as suas preocupações, inquietações agora, que você vai ouvir a palavra de Deus, amém? Eu quero que você abra comigo sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 13 até o 18. Gálatas, capítulo 5, versículos do 13 até o 18. Quando você achar, dá um glória a Deus aí. Se você está próximo de alguém sem o texto da palavra, pode compartilhar com essa pessoa para que todos nós possamos ler juntos o texto bíblico. Gálatas, capítulo 5. A partir do versículo 13. Mesmo assentados, mas com reverência ao texto da Sagrada Escritura, leia comigo em nome de Jesus. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Vamos ler juntos o versículo 16? Vamos lá? Mesmo que a sua versão seja diferente. 1, 2, 3. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Amém? Feche seus olhos por um instante, vamos orar ao nosso Pai. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, nesse momento em que nós nos aproximamos da Tua Palavra, ó Deus, que haja entendimento aqui nesse lugar. Nós te pedimos, Senhor, que o nosso coração esteja aberto. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor coloque nossa mente e o nosso coração neste lugar, no momento em que a Tua Palavra é ministrada. Que o Senhor abra os nossos olhos hoje, Senhor. Abra os olhos do Teu povo, não apenas para compreender, mas para, Deus, uma mudança de rota necessária em muitas formas de enxergar a vida cristã. Deus, em nome do Senhor Jesus, que a Tua Palavra encontre morada no nosso coração e morada constante e permanente. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? O título da reflexão que eu quero compartilhar com você é A Liberdade do Espírito. Esse mês de julho e também em agosto, nós iremos dando continuidade a esse tema geral de ano de gerar frutos. Aí, ó, ano de gerar frutos. Aliás, que bênção, meus irmãos. Você é o novo projetor da igreja, olha aí, ó. Que bênção. Fica bacana, né? Dá pra ver a letra lá atrás, não dá? Oh, bom demais. E vai ficar ainda melhor, que a gente vai colocar a tela branca e as cores vão ficar bem mais vivas. Glória a Deus por isso. Estamos no ano de gerar frutos. E, queridos, falar sobre gerar fruto é impossível se nós não tratarmos do tema fruto do Espírito. Queridos, de todas as coisas que o Senhor pode gerar em nossas vidas, de todas as coisas que o Senhor pode fazer através de nós e que poderíamos chamar de fruto, biblicamente falando, todas essas coisas passam pela ação do Espírito Santo na minha e na sua vida. A ação do Espírito Santo na minha e na sua vida é o que nos permite frutificar. De modo que um cristão frutífero é exatamente um cristão cheio do Espírito Santo. Um cristão frutífero é exatamente, ou por conceito, um cristão que é guiado pelo Espírito Santo.
Um cristão frutífero, né? Um homem, uma mulher de Deus que gera frutos para a glória de Deus, é um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. E aqui nesse texto há duas questões que infelizmente são muito mal compreendidas pelos cristãos em geral. A primeira questão que o apóstolo Paulo trata nesse texto que nós acabamos de ler e que por muitas vezes é mal compreendida é a questão da liberdade. Paulo, ele, no começo do texto, você deve ter observado, ele fala: vocês foram chamados para a liberdade. Ou seja, não existe ninguém, escute isso, não há uma pessoa ou não há um grupo que seja verdadeiramente mais livre do que o cristão. Porque ninguém como cristão foi chamado para a liberdade. Mas infelizmente liberdade é um conceito muito mal compreendido. Não apenas hoje, mas desde sempre. As pessoas entendem liberdade como fazer aquilo que me dá na telha. Alguém que é chamado de uma pessoa, né? Uma vez eu estava com uma pessoa e aí, né, tinha um terceiro assim fazendo um papelão, uma gafe, né? E aí a pessoa que estava comigo disse: fulano tem o espírito livre. Aí eu brinquei, eu disse: se liberado mais é capaz de ele morrer, sai do corpo. As pessoas acham que liberdade é fazer o que a minha vontade determina, é viver sem regras, é viver sem preceitos. De modo que livre na cabeça das pessoas é: eu faço o que eu quero. Mas irmãos, se tem uma coisa que nós precisamos entender, é que não há uma pessoa nesse mundo que faça o que quer. A pessoa que pode parecer mais livre, mais desprendida, mais capaz de fazer aquilo que ela quer, ela muitas vezes é escrava de alguma coisa. Na verdade, todo mundo está preso a alguma coisa. Mas um outro conceito ou uma outra questão que é mal compreendida aqui e que é citada e que faz parte dessa série de mensagens no mês de julho e de agosto é sobre o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, esse texto é sobre a liberdade que é promovida, que é garantida, que é provida pelo Espírito Santo de Deus. E aqui nós tocamos em um outro ponto que até mesmo nós cristãos não compreendemos, que é a pessoa e a obra do Espírito Santo. Infelizmente, até mesmo nós, até mesmo no meio cristão, existe uma incompreensão geral sobre quem é o Espírito Santo. De modo que as pessoas pensam no Espírito Santo como uma força, como energia, ou como algo que eu uso. Perceba que no nosso meio, no meio evangélico, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que faz muitas coisas, não é assim? Fulano é cheio do Espírito Santo, ele prega. Fulano é cheio do Espírito Santo, ele louva como ninguém. Fulano é cheio do Espírito Santo, ele ora e a oração dele, né, Deus usa para curar. Fulano é uma pessoa cheia do Espírito Santo porque ele, sei lá, tem um cabelo extraordinário, né? Que nem meu irmão Daniel fez um corte perfeito no cabelo dele aí esses dias. As pessoas associam o relacionamento que nós temos ao Espírito Santo, com o Espírito Santo, com algo, ou com um tipo de relacionamento em que eu uso o Espírito Santo. E queridos, a palavra de Deus não poderia caminhar numa direção mais contrária do que essa. Quando nós compreendemos, e esse é um dos propósitos dessa série, entender melhor a pessoa do Espírito Santo e o que ela faz, o que o Espírito faz em nós. Quando nós compreendemos quem realmente o Espírito Santo é, a gente deixa de pensar que ser cheio do Espírito Santo é quando eu faço muitas coisas e as pessoas olham e que coisa maravilhosa, fulano é cheio do Espírito Santo. É justamente o contrário, é quando eu não faço nada e sou simplesmente alguém nas mãos dele. O apóstolo Paulo diz em uma outra passagem: o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, ali há liberdade. Então, queridos, liberdade precisamos entendê-la a partir da Escritura e precisamos conhecer mais do Espírito Santo de Deus. Precisamos saber quem é o Espírito Santo. Não podemos mais tratar o Espírito Santo como uma força que vem e vai, né? Às vezes a gente canta canções que podem gerar essa impressão nas pessoas. O Espírito Santo, ele vem, depois ele vai embora.
Não, queridos. Jesus, no Evangelho de João, quando ele prometeu a descida do Espírito Santo, ele disse que o Espírito, o Paráclitos, o Consolador, ele viria para que onde os seus discípulos estivessem, Jesus também estivesse. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: olha, eu vou estar com vocês porque o Espírito vai estar com vocês, e isso de modo constante. Não é uma força, não é uma energia, não é uma fumaça, é uma pessoa que deseja se relacionar comigo e com você e produzir frutos. Amém? Então eu quero pensar 3 coisas com você nessa manhã a partir dessa introdução. Primeira coisa, eu quero pensar com você sobre o chamado cristão para sermos livres. Os versículos 13 a 15 tratam sobre isso. O apóstolo Paulo está tratando uma questão bem delicada na igreja de Gálatas. O que é que estava acontecendo naquela igreja? Existiam pessoas que vinham do judaísmo, com todas as regras da lei, com a circuncisão, com a obediência ao sábado. E existia na igreja da região da Galácia pessoas que vinham do mundo gentílico, não eram judeus. Muitos nem conheciam a lei de Moisés, e havia dentro da igreja uma pressão para que aquelas pessoas, elas seguissem os costumes judaicos, seguissem os preceitos da antiga aliança: circuncidar, guardar o sábado, não comer certos tipos de alimentos que a lei proibia. E essa pressão levou Paulo a escrever bastante aos Gálatas sobre o perigo que isso poderia gerar. Se você ler os versículos anteriores, e fica de tarefa de casa para você fazer isso, você vai ver o apóstolo Paulo falando: olha, se um de vocês se circuncidar, a cruz não vale de nada. Se um de vocês passar a viver como um judeu, acabou o propósito da cruz. Paulo está dizendo: olha, essas coisas ficaram no passado. As exigências da lei ficaram num outro tempo. Elas apontavam para Cristo, Cristo chegou, e agora há uma nova aliança posta sobre a igreja. É isso que Paulo está tratando aqui. E ele está dizendo: olha, vocês não podem se submeter ao jugo da antiga aliança. Vocês não podem colocar esse fardo sobre vocês. Mas parece que Paulo, ele, inspirado pelo Espírito Santo, obviamente, ele lembra de algo muito importante. Ele lembra de algo muito especial, que aqueles gentios que estavam lendo aquela carta poderiam entender: ah, então se eu não estou mais sob a lei, que é o que muitos cristãos pensam. Tem muita gente que diz assim: nós estamos no tempo da graça, pastor. E por estar no tempo da graça, parece para algumas pessoas, e poderia parecer para algumas pessoas naquela igreja, que agora está liberado, como diz a história, né? Então, se nós não estamos mais sobre a lei, a gente pode fazer o que quiser, apóstolo Paulo. E ele diz: vocês foram chamados para a liberdade. Esse é um chamado para toda a igreja, queridos. Você foi feito livre por Deus. Você não está mais amarrado ao pecado, você não está mais amarrado a esse mundo, e principalmente dentro do nosso texto aqui, você não está mais amarrado à carne, à natureza humana. O apóstolo Paulo declara que nós somos chamados para sermos livres. Tem uma música que nunca mais a gente ministrou aqui, mas que eu gosto muito e que nos lembra disso. Uma música do Livres para Adorar, que diz: liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Você é livre, irmão. Amém? Você foi chamado para ser livre. No dia que o Evangelho chegou ao teu coração, no dia que você ouviu a palavra de Deus, ferrolhos foram quebrados. A mentira foi desfeita na tua vida. As cadeias do engano, elas caíram por terra, e você se transformou em uma pessoa verdadeiramente livre. E o apóstolo Paulo faz questão de lembrar disso. Ele, porém, completa com um outro pensamento: mas não usem a liberdade que vocês têm para dar ocasião à carne. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim: olha, nós não estamos mais sob o jugo da lei. Na lei não podia comer camarão, irmãos. Quem gosta de camarão? Pronto. Se você estivesse lá na igreja de Gálatas, ia dar problema, porque os irmãos judaizantes iam dizer: ah, pode comer camarão não. Graças a Deus pela nova aliança. Mas o apóstolo Paulo, ele coloca aqui
um salvo-conduto, uma guarda para o coração daqueles irmãos, dizendo assim: olha, não é para fazer o que quiser, isso não é verdadeira liberdade. O que é então a verdadeira liberdade? Primeiro, então, o apóstolo Paulo no versículo 13 faz um chamado. Depois, no versículo 13, ele fala sobre como não usamos essa liberdade. Não use a liberdade para dar ocasião à natureza humana. Todos nós nascemos com a natureza caída, irmãos. Todos nós nascemos com uma propensão para o pecado. E o apóstolo Paulo está dizendo que a verdadeira liberdade não é quando eu dou vazão a todos os desejos da minha natureza humana. Ele também fala como nós devemos usar essa liberdade. Ele diz, ao contrário, no versículo 13 ainda: sirvam uns aos outros mediante o amor. O que Paulo está dizendo é que a verdadeira liberdade, ela tem um canalizador, ela tem um cano por onde ela flui, ela tem um lugar por onde ela passeia. A verdadeira liberdade do cristão, ela só pode ser vivida por meio do amor. E por que por meio do amor, pastor? Porque o amor está no centro, não apenas de quem Deus é amor, mas também da existência cristã. Você deve lembrar que os mandamentos, eles podem ser resumidos em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus disse que quem cumpre esses mandamentos cumpre toda a lei. Ou seja, quando Deus deu a lei, e era isso que o pessoal de Gálatas não estava entendendo, quando Deus deu a lei, Ele tinha como objetivo o mandamento final, que é o amor. Aí o que a igreja de Gálatas, da Galácia, estava fazendo? Estava usando a lei, que se resume em amor, para menosprezar o irmão. Ou seja, eles estavam usando a lei para um propósito contrário ao dela. E não é assim, irmãos. E não é assim que acontece muitas vezes no meio do povo de Deus. A gente conhece a palavra, a gente conhece o mandamento, a gente conhece o Deus por detrás do mandamento, mas tão logo a gente vê alguém fugindo desse propósito, fugindo do mandamento de Deus, fugindo daquilo que Deus mandou, a gente usa esse mandamento contra aquela pessoa. A gente se transforma em um tribunal. Era isso que aquela igreja estava fazendo. E Paulo estava dizendo: olha, para que nós possamos andar em liberdade, o caminho necessário é o amor e servir uns aos outros em amor. Mas a segunda coisa que eu quero pensar com você é qual o poder que está disponível para a igreja para que possamos andar nesse amor. Se você observar o versículo 15, o apóstolo Paulo, depois de falar que era necessário servir uns aos outros em amor, o apóstolo Paulo compara aquela igreja com um monte de cães raivosos, um monte de cachorro se mordendo, se devorando, vivendo o oposto daquilo que Deus planejava para aquela igreja, para aquele povo. E querido, está aqui uma pessoa que já levou 1 milhão de carreiras de cachorro. Eu sou especialista em levar a carreira de cachorro. Levei muito quando era criança. Uma vez, irmãos, olha, o pai tinha mandado eu comprar um refrigerante, uma coca. Comprei uma coca aquela trincada de vidro. Bom ou não? Não tinha Coca Zero naquela época, né? Eram outros tempos. Lá vim eu com 2 coquinhas geladas, trincada. Aí tinha um danado de um cachorro lá na rua. Ele me viu, eu vi ele, né? Eu tinha uns 12 anos. Meu amigo, foi uma carreira tão grande que eu levei. Tropecei, caí por cima da coca e a coca estourou. Aquele cão estava com o cão. Eu não tenho dúvida disso. Aquela igreja estava assim, irmãos, se mordendo, usando da lei que o próprio Deus havia dado para manifestar o amor, para deixar de amar. Queridos, se tem uma coisa que nós não estamos autorizados a fazer, é usar a Bíblia, usar a palavra de Deus, para deixar de obedecer a palavra de Deus. Parece uma bobagem, mas a gente faz isso o tempo todo. Usar a palavra de Deus para deixar de obedecer ao maior mandamento, que é amar. Usar a palavra de Deus para deixar de obedecer a principal ordenança. E o apóstolo Paulo deixa claro que quem obedece, não apenas o apóstolo Paulo, mas toda a Bíblia deixa claro que quem obedece ao mandamento do amor cumpre toda a lei. Segunda coisa que eu quero então pensar, como eu disse, é o poder para a liberdade.
No versículo 16, o apóstolo Paulo, ele traz qual é a única forma que nós podemos utilizar para vencer a natureza humana. Essa natureza está presente na vida do cristão de alguma forma. Mesmo o crente inteiramente santificado, como nós cremos, ele ainda mantém essa natureza, mesmo que subjugada, mas ela ainda está lá. E o apóstolo Paulo, ele deixa claro que a única forma de vencer a carne, a única forma de vencer a natureza do pecado em nós, a única forma de vencer o velho homem, como você queira chamar, a única forma, irmãos, é vivendo pelo Espírito. É o que ele diz no versículo 16. É como se ele enxergasse um caminho, é como se ele enxergasse uma estrada, e existissem muitas estradas, e ele está dizendo: a única estrada que dá para você chegar a essa finalidade é quando você tem uma vida no Espírito de Deus, é quando você tem uma vida guiada pelo Espírito, direcionada pelo Espírito de Deus. E aqui ele faz um contraste ainda nessa parte entre o Espírito e a carne. E há duas coisas nesse contraste que o apóstolo Paulo destaca. A primeira coisa são os desejos. Ele diz: o que o Espírito deseja é contrário ao que a carne deseja. E quando ele fala que o Espírito é a vontade, entenda isso como a vontade do Espírito no teu interior. Eu tenho certeza que você tem o testemunho do Espírito no seu coração. A palavra de Deus em Romanos capítulo 8 diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito fala ao teu coração, irmão. O Espírito tem vontade. É por isso que a gente não pode encarar ele como uma energia, uma força, porque ele tem vontades. Uma energia não tem vontade, né? Ninguém pede para uma lâmpada ou para um aparelho e diz assim: ligue. Não tem vontade. Mas o Espírito Santo tem desejos. E esses desejos, através do testemunho do Espírito, essa doutrina, irmãos, do testemunho do Espírito é muito importante na igreja do Nazareno e na tradição wesleyana de modo geral, porque é ela que dá esse testemunho do Espírito no teu interior, que dá a certeza de que você pertence a Cristo. E há momentos, irmãos, eu confesso para você que só esse testemunho do Espírito que me manteve de pé. Você é meu filho, você é minha filha. Mas o Espírito, como eu dizia, ele tem vontades, irmão. Ele tem desejos. Ele tem projetos, ele tem perspectivas. Ele é uma pessoa, no sentido de que ele tem personalidade. Ele não é uma pessoa como nós, mas ele tem características de personalidade. Ou você nunca sentiu um desejo de orar, ou você não está vivendo o seu dia a dia e vê aquela vontade de ir para aquele louvor e de ir para aquela palavra, ou você já não esteve em um contexto do seu dia a dia e aquela força do Espírito Santo compelindo o teu coração, vai lá e fala com aquela pessoa. Esses são os desejos do Espírito, querido, se manifestando na sua vida, na minha vida. Nós tivemos a consagração aqui mais cedo. Quem estava na consagração? Foi bênção, não foi? Nós tivemos a consagração aqui mais cedo. E queridos, a consagração que a gente vai ficar tendo todo primeiro domingo do mês, ela não tem liturgia, para que a gente aprenda de uma vez por todas que não é só o pastor ou a junta ou quem quer que seja que tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Ele fala no seu coração, ele age no teu interior e ele tem desejos ao teu respeito, meu irmão. Ele tem vontades ao teu respeito. Você já parou para pensar nisso? Que o Espírito Santo tem vontades ao seu respeito? Você já parou para pensar nisso? Que o Espírito Santo tem desejos e que ele clama, ele brada no teu interior? Quanto mais forte ele brada, é o que o apóstolo Paulo está dizendo, quanto mais forte ele trabalha, menos espaço para a carne. Porque os desejos da natureza são contrários. Então pense em todas as vezes que você desejou por algo espiritual. Pense em todas as vezes que você quis se consagrar mais. Pense em todas as vezes que você quis orar mais, você quis buscar mais a face de Deus, né? JN ontem foi bênção demais, o óleo estava grande. Eu me arrependi de não ter vindo, porque emendaram para 2h30 e estavam aqui na consagração. Glória a Deus. Quando essa vontade espiritual nos impulsiona, é o Espírito trabalhando. E toda vontade contrária é a natureza humana. Para que isso? Eu muitas vezes, irmãos, muitas vezes tive pensamento carnal
de ver pessoas com suas disciplinas, seus exercícios espirituais, pessoas nos seus momentos buscando essa inclinação e esse controle do Espírito na minha vida. Eu dizia: para que isso? Isso é muito extremismo. Isso é muito radical. Para que um bando de jovens se juntar numa garagem e ficar até 2:30 da manhã cantando, louvando, adorando? Que extremismo. Que coisa louca. Mas, queridos, aquele que tem a vida governada pelo Espírito, ele vai expulsando aquilo que não pertence a ele. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Ele vai expulsando. Ele vai colocando à parte. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. São contrastantes, são coisas opostas. E mais do que isso, o apóstolo Paulo fala que há um conflito. Irmãos, às vezes, para que você ore, para que você busque a face de Deus, precisa ter uma briga dentro de você. É assim ou não? Se for só comigo, então eu me confesso aqui. E essa briga, queridos, é o Espírito Santo querendo assumir o controle, dizendo: eu quero mais de você. Eu quero mais da sua vida. Eu quero mais dos seus recursos. Eu quero mais do seu tempo. Eu quero mais da sua obediência. Eu quero mais. São opostas essas vontades. E dizer isso é importante para que você aprenda a identificar, irmãos. Porque tem muita coisa que nós fazemos e que é carnal só porque a gente não entendeu que era oposto ao Espírito de Deus. E a gente pensou que era só uma coisa normal. Irmãos, o apóstolo Paulo então, ele fala algo que nos chama a atenção no versículo 17. Ele diz: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Eu quero explicar essa expressão aqui. Algumas pessoas interpretam essa expressão e aquela expressão de Romanos capítulo 7 de uma maneira muito equivocada. Você com certeza conhece aquele texto de Romanos 7 em que o apóstolo Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu quero fazer, esse acabo fazendo. Não foi uma, nem duas, nem 3 vezes que eu já vi pessoas dizendo assim: tá vendo o que o apóstolo Paulo falou? Eu quero fazer o bem, mas não consigo. A vida do crente é assim. Ele quer ser santo, ele quer servir a Deus, mas ele não consegue. Querido, isso é uma forma completamente errada de interpretar esse texto. Completamente equivocada, com todo respeito a quem interpreta assim. O apóstolo Paulo, em Romanos 7, e aqui, ele está descrevendo uma pessoa que tenta obedecer à vontade de Deus pela própria força. Ela não consegue, mas, queridos, não é o teu caso. Não é o meu caso. Não é o caso do apóstolo Paulo. Nós obedecemos a Deus, nós vivemos em santidade pelo poder do Espírito Santo, e aí sim somos santos. Então abandone, irmãos, essa visão medíocre de cristianismo. Tem hora que eu consigo, tem hora que eu não consigo. Não, irmãos, nós nascemos de novo para vencer o pecado. Amém? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, quando o Espírito governa então essa vida, a natureza não consegue fazer a vontade dela. Ela morre de fome. Ela fica com inanição. Ela não consegue ir para canto nenhum, porque o Espírito governou todas as coisas. Amém? Terceira coisa então, que eu quero pensar com você essa manhã sobre essa liberdade no Espírito, é que foi dado pelo apóstolo Paulo um caminho de submissão. No versículo 18, ele usa a expressão guiados pelo Espírito, sobre se deixar ser levado por Ele. É essa a postura que produz o fruto do Espírito em nós, que nós vamos trabalhar ao longo dos domingos aqui. É quando nós somos, não apenas, o Espírito Santo não é um asterisco na nossa vida. Ele não é só alguém nos fins de semana, Ele tem essa liderança sobre nós. É por isso, irmãos, nós precisamos mudar o nosso entendimento sobre o que é o fruto do Espírito. Escute isso aqui. Isso é o principal, isso é o coração dessa série. O fruto do Espírito. Pare de encará-lo como uma coisa que eu consigo fazer. Esses dias eu conversava com alguém no Instagram, um amigo muito querido, e em algum momento a conversa chegou no assunto da humildade. E aí,
da humildade e da mansidão. Na verdade, mais especificamente da mansidão. E aí a pessoa disse assim: eu não consigo, eu não sei o que é que eu faço para conseguir ter esse coração. E aí eu disse: a pergunta já está errada. Se você, ao olhar a lista do fruto do Espírito, amor, alegria, mansidão, domínio próprio, benignidade, bondade, toda aquela lista, e você encara aquela lista como uma coisa que você vai alcançar, uma virtude que você vai desenvolver. Está na moda falar sobre virtude. Todo mundo consumindo filosofia estoica e achando que virtude é algo que eu desenvolvo. Pode ser na filosofia, mas queridos, na palavra de Deus, na vida cristã, não existe isso de eu vou conseguir ser uma pessoa que tem domínio próprio. Ah, pastor, eu quero ser uma pessoa que tem domínio próprio. Eu quero ser uma pessoa benigna. Eu quero conseguir ser uma pessoa boa. Eu vou alcançar esse coração humilde e manso. Irmãos, isso não existe. Se você ler o começo do versículo que fala sobre o fruto do Espírito, a gente vai falar sobre ele lá na frente. Diz assim: mas o fruto que o Espírito produz, o fruto é dele. E ele é produzido numa vida que pertence a ele. Então abandone essa ideia de que eu vou conseguir, eu vou alcançar. Não. Diga assim: o Espírito Santo produzirá esse fruto na minha vida. O Espírito Santo fará essa obra na minha vida. Eu entregarei ao Espírito de tal modo que isso será a vida do Espírito em mim. Era o que Paulo estava dizendo. O fruto que o Espírito produz é este. É a vida dele em mim, irmãos. O que nós estamos querendo dizer com tudo isso é o que o apóstolo Paulo então conclui: não estão mais debaixo da lei. Por quê? Porque o Espírito leva justamente a esse mandamento do amor. É o Espírito que vai nos levar a esse mandamento do amor que nós falamos agora há pouco. E que essa seja a nossa vontade. Eu queria que você ficasse de pé. Eu tenho algumas perguntas para fazer para você nessa manhã, depois de tudo aquilo que nós expomos desse texto. A partir de tudo que nós trouxemos da palavra do Senhor aqui nesse lugar. Primeira coisa que eu quero pensar com você, na verdade é uma pergunta: você tem sido uma pessoa liderada pelo Espírito Santo? Você que está aqui ouvindo hoje essa palavra, e você avalia aquilo que o apóstolo Paulo tratou, o fruto do Espírito que vamos tratar adiante. Você tem sido uma pessoa liderada pelo Espírito Santo de Deus, querido? Eu não estou falando sobre ser uma pessoa santarrona. Eu não estou falando sobre ser uma pessoa mística, né? Tem pessoas que acham que ser cheio do Espírito Santo é aquela pessoa que parece, né? Estou sentindo alguma coisa aqui agora. Não sei o que. Eu estou falando sobre ter o teu caráter direcionado, guiado, as tuas vontades, o teu ser interior. É quando essa voz do Espírito Santo ela brada e ela assume as rédeas da tua vida. Você tem sido liderado pelo Espírito Santo, irmãos? O Espírito de Deus não é uma força que eu uso, é uma pessoa com quem eu me relaciono. Segunda pergunta que eu faço para você nessa manhã: como você tem usado a liberdade que recebeu do Senhor? Você foi livre do pecado, ok. Você tem usado da palavra de Deus para contrariar a palavra de Deus, deixar e amar o seu irmão? Como você tem vivido essa liberdade? E terceiro, será que você ainda não